Lideranças do PT passaram a defender a prisão preventiva de Jair Bolsonaro após a revelação de que o ex-presidente se abrigou por 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília, após ser alvo da operação da Polícia Federal em fevereiro. A hospedagem foi revelada pelo jornal The New York Times, que teve acesso a vídeos do sistema de segurança e foi posteriormente confirmada pelo próprio Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem do jornal americano, o ex-presidente chegou 4 dias após ele ter o passaporte apreendido no âmbito de uma investigação que apura suposta trama golpista nas eleições de 2022. Vamos começar o nosso giro de análises, repercutir com os nossos comentaristas aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Roberto Mota, a quem eu agradeço demais pela participação, pela parceria. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Segunda-feira extremamente movimentada, justamente por conta dessa informação. Como avalia essa defesa por parte de integrantes do PT de prisão preventiva do ex-presidente, sob o argumento de que seria uma sinalização de busca de refúgio por temer uma eventual prisão preventiva? Mota, suas considerações. Essa é uma questão difícil, Caniato. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. Como eu não sou jurista, eu não sei dizer se existe algo de ilegal nesse fato. Um cidadão brasileiro pode ou não pode pernoitar em uma embaixada estrangeira? A minha inclinação é dizer que sim. Eu não vejo nada de ilegal nisso. O problema é que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de investigações que podem resultar na sua prisão, teoricamente. Ele poderia também, teoricamente, pedir asilo em uma embaixada. Tudo isso, por enquanto, está na teoria. Agora, o fato é que o presidente passou 2 dias na Embaixada da Hungria e já confirmou isso. O que eu achei muito curioso é que o New York Times tenha se interessado por essa notícia. Pois é, vamos continuar o nosso giro inicial, vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que achou dessas revelações, as imagens que foram divulgadas pelo The New York Times, mostrando a chegada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, aí em Brasília, logo após ter o seu passaporte apreendido? Lideranças do PT começaram a defender a decretação de uma prisão preventiva. Qual é a sua avaliação? Olha, foi surpreendente, viu? Surpresa mesmo. E há por aqui um debate muito forte sobre essa ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro exatamente com a Hungria. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Tá muito bem nesse estúdio maravilhoso, né? Muito boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Olha, isso é muito importante. Olha, um ex-presidente da República, ele tem o direito de se defender. Principalmente, como dizem aliados ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, me falaram que ele tem falado, que conversa com vários líderes mundiais e narra o que está acontecendo aqui no Brasil. A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria mostra primeiro uma relação ali com Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro húngaro, né? O que provoca um grande debate político exatamente sobre essa ligação. Mas é uma ligação perfeitamente justificável e a gente pode entender muito bem. Se fosse um outro deputado de esquerda, iria para a Embaixada de Cuba. São as afinidades, é assim mesmo. Agora, o grande debate é sobre o porquê do ex-presidente ter exatamente ali, próximo do Carnaval, ir para a embaixada. Ele diz que não nega, o próprio ex-presidente, e fala exatamente desta preocupação internacional dos grandes líderes sobre a situação política aqui no Brasil. Eu venho falando aqui do acúmulo de inquéritos e processos contra o ex-presidente, familiares dele e aliados próximos, né? Isto é preocupante. E é claro que um dos motivos para a prisão preventiva é a possibilidade de não cumprimento da pena. Quando houver ligações, o Código Penal é muito claro. Quando as razões da prisão preventiva, quando houver a possibilidade de não cumprimento e é claro que é preciso ter dados consistentes da prática do crime.
Esse crime ainda não foi concluído, está na fase de inquérito. Então não há essa possibilidade ali de noções claras de que houve a prática do crime, né? Seja, eu nem sei exatamente sobre qual crime, mas é esse de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, o debate político está forte. O deputado Lindbergh Farias, do PT, pediu a prisão preventiva do ex-presidente, e o argumento é esse, de que por ele ter tentado se exilar numa embaixada, significa que ele não estaria disposto a cumprir uma possível decisão da justiça brasileira, de prisão, por exemplo, né? Ele foi sozinho, ficou 2 dias e viu que a coisa esfriou e saiu. Eu entendo que esse é um debate político muito importante, porque mostra que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica. Por que não, né? Um ex-presidente da República. Pois é, vários aspectos dessa notícia a gente vai trazer para o debate, para análise. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nesse giro inicial, destacando a principal notícia desta segunda-feira, a informação revelada pelo The New York Times de que Jair Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília após ter o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. O que é preciso considerar? Dá para levar em consideração que essa breve estadia na embaixada caracteriza um desrespeito às medidas cautelares impostas a Bolsonaro? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, nosso querido aniversariante aí do final de semana. Boa noite, José Maria, toda a nossa audiência. É interessante, Caniato, porque a gente precisa sempre zelar pelo devido cumprimento da lei, para que a gente tenha uma justiça, né? Eu costumo repetir aqui, lembrando o símbolo da justiça, né? Que é aquela figura com a venda nos olhos, porque para ela não importa quem está de cada lado do processo, dos autos da investigação, e também com uma balança na mão para que a justiça seja sempre equilibrada. E aí a gente tem, nesse caso específico, o ex-presidente que estava nos Estados Unidos. E aí, quando, inclusive, né, no 8 de janeiro e tal, que seria o momento dessa tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, ele não estava no Brasil. Aí ele vai para uma embaixada e aí a oposição, quer dizer, na verdade, agora o governo, a oposição ao ex-presidente, agora quer dizer que ele está tentando fugir. Mas ele já esteve na embaixada, ele saiu da embaixada. A gente está vendo uma série de acontecimentos nesse processo, com busca e apreensões, com prisões e tal, que não seguem um cronograma. É impossível alguém dizer, olha, conforme a evolução do processo, amanhã vai acontecer tal coisa. Por que aqueles 2 dias? Por que não na semana seguinte? Por que não na semana anterior? Então, não vejo muito sentido nesse tipo de acusação. Agora, vai me perguntar por que um ex-presidente foi dormir 2 noites numa embaixada? Realmente é uma resposta que eu não tenho, não sei, né? Isso é uma questão pessoal dele, não é mais presidente da República, faz da vida dele o que ele bem entender. Agora, esse constatar simplesmente pelo fato de ele ter ido à embaixada e ficado lá esse período, que está ali numa tentativa de cometimento de crime, que seria, né, fugir da justiça e tal, isso eu acho que é uma extrapolação, aí já começa a virar uma invencionice. Pois é, eu vou retomar com o Roberto Mota, inclusive o Cristiano Beraldo trouxe um aspecto que é importante refletir nesse giro inicial, na abertura de Os Pingos nos Is, porque a defesa de Jair Bolsonaro, Mota, disse que a hospedagem na Embaixada da Hungria foi para manter contatos, inclusive dizendo que o ex-presidente mantém uma relação próxima com embaixadores e visita embaixadas. Eu vou abrir aspas por uma frase do comunicado da defesa de Jair Bolsonaro. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações passadas por esse comunicado se constituem em evidente obra ficcional sem relação com a realidade dos fatos, fecho aspas, a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, pegando inclusive parte da mensagem e a reflexão do Cristiano Beraldo,
Se o ex-presidente Jair Bolsonaro quisesse fugir da Polícia Federal, das autoridades brasileiras, primeiro, poderia ter continuado nos Estados Unidos, né? Ele foi, ao final do mandato, para os Estados Unidos, passou um período por lá, mas retornou. Poderia ter continuado ali. Mas ok, se a justificativa for, mas ele ficou com receio após a retenção do passaporte. Pois bem, por qual razão 2 noites, então, na embaixada? Poderia ter ficado por muito mais tempo, poderia estar até agora na embaixada da Hungria, né? Não, qual é a explicação para isso? Tem até um caso internacional famoso do Julian Assange, né? Ele poderia estar lá até agora, né, Mota? A gente tem um fato e inúmeras interpretações para o fato. Tá? É claro, nós sabemos que há pessoas obcecadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que vai dormir pensando nele e acorda pensando nele. Essas pessoas querem a prisão dele para ontem. Por que motivo? Não interessa, a gente acha o motivo. Só que tem um pequeno detalhe, chamado Estado de Direito. Também tem outro pequeno detalhe, chamado devido processo legal. Sem isso, qualquer prisão é arbitrária, é ilegal. E também tem a questão lógica, né, Caniato? Se o Jair Bolsonaro quisesse fugir, ficar fora do Brasil, ele não teria retornado. Mesmo depois que ele retornou, ele já teve inúmeras outras oportunidades para fugir, para se asilar, inclusive essa, na qual ele ficou 2 dias na embaixada. Então, o fato dele ter pernoitado na embaixada, na minha opinião, eu não vejo maior significado nisso. Zé Maria, o que eu mais tenho lido nos portais de notícias, sites, nos impressos, são especulações se a divulgação dessas imagens da chegada de Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria e o fato de ter passado 2 noites ali poderiam justificar essa prisão preventiva. Eu imagino que aí em Brasília várias repercussões, muitas apostas e análises em relação a isso. Qual é a percepção? O que você sentiu? Tem gente que acredita que isso possa acontecer de fato? A primeira grande dúvida, e por incrível que pareça a curiosidade aqui, é sobre esse ponto que o Mota levantou, né? Por que o New York Times poderia se interessar e fazer uma investigação desse tipo, né? É um furou inclusive todos os veículos aqui do Brasil e leva a desconfiança de que há alguma coisa americana nessa história, né? Inclusive de espionagem na embaixada húngara aqui em Brasília. Isso não é descartado, existe mesmo esse trabalho de departamentos de inteligência de vários países que se cruzam e principalmente sobre a atuação das embaixadas. Então, há na embaixada húngara um informante. Indica de um informante norte-americano, né? Então, esse foi o primeiro ponto em debate e que provocou curiosidade. Por outro lado, analisando exatamente o que se deve fazer sobre prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal já definiu na última súmula, né, ele mudou uma súmula de que para que seja efetuada a prisão é preciso que o processo esteja totalmente julgado, né, transitado em julgado. A base é a Constituição, que diz que todos são inocentes até que se prove o contrário, ou seja, que a pessoa seja condenada. Então, no Brasil, a prisão só pode ser dada depois do transitado em julgado. Supremo que decidiu. Mas existem exceções que são definidas na própria lei penal, que é a prisão preventiva. Prisão preventiva, em primeiro lugar, é preciso que se tenha muita clareza na prática do crime. Flagrante, por exemplo. E, em segundo lugar, que a pessoa esteja obstruindo, o que não é o caso, obstruindo a justiça, ameaçando testemunha, né? Mas a possibilidade de fuga, quando se tem poder econômico e quando se tem poderes para não cumprimento da pena, né? Aí seria o argumento para pedir a prisão do ex-presidente. E isso aconteceu exatamente momentos depois daquela operação que recolheram o passaporte do ex-presidente. Lembra, a gente falou aqui, ele não estava em casa, mas os advogados pegaram o passaporte dele, que estava na residência aqui em Brasília, e levaram. Então, esse seria o argumento para a prisão preventiva. Mas é um argumento muito frágil, né? É muito frágil, porque não há uma intenção de não cumprir as decisões da justiça. Todas as decisões estão sendo cumpridas, de vários depoimentos, vários
pedir as contas do número de depoimentos, das operações, abre-se as portas, entrega passaporte, faz tudo. Então, não há argumento que possa indicar a prisão preventiva nesse caso aí de não cumprimento, possibilidade de não cumprimento da pena. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou, inclusive chegou a enviar algumas manifestações para jornalistas. Nosso repórter Bruno Pinheiro também chegou a receber essa mensagem, confirmando que ele passou essas 2 noites por lá, mas não quis dar muitos detalhes do que teria tratado durante esse período, mas disse que é algo pessoal. Não é mais chefe de Estado e pode ir para onde quiser, mas reforçou o bom relacionamento que ele fez durante o período na presidência da República. De fato, né, Beraldo? Ele pode ir para onde bem entender, né? É um cidadão, pessoa livre, mas obviamente que isso pode suscitar dúvidas, sendo que há inquéritos abertos ligados a ele, investigações correndo e, claro, principalmente por conta da apreensão do passaporte. Não, sem dúvida, isso suscita muitas dúvidas, né? Agora, se fosse o caso dele estar procurando uma proteção, me parece também, Caniato, que é um negócio meio atrapalhado, meio... seria uma atitude até meio boboca de um ex-presidente que está ali, né, num contexto político extremamente relevante, e aí vai antecipadamente para uma embaixada. E aí, vai morar na embaixada, se fosse o caso, né? Seria uma situação meio estranha demais, porque a gente sabe que qualquer movimento que se faça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, assim como a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, são decisões que serão revogadas com rapidez. Isso tudo está sendo tratado na Suprema Corte, ou seja, você não apela a nenhuma corte acima desta, tudo está sendo tratado ali, e nenhum ministro vai pedir a prisão de um ex-presidente da República se não tiver tudo muito bem combinado, tudo muito bem acertado com os colegas. Então, se chegar ao ponto de pedirem a prisão do ex-presidente, certamente será uma situação de longo prazo. E aí a gente contrasta isso com uma cena do ex-presidente vivendo numa embaixada, exilado dentro do próprio país. É uma coisa bastante estranha de se imaginar isso como uma estratégia de proteção. Agora, Caniato, pode ser, pode. Tudo pode, né? Eu também não acho que aquela reunião que foi filmada ali, se discutindo possibilidades e se aventando possibilidades sobre o que fazer em relação às eleições, eu acho para mim aquilo também uma bobagem, aquilo tipo de cena que não deveria acontecer partindo de um presidente da República de um país tão complicado, com tantos problemas como o Brasil. Aconteceu. Então, não dá para a gente afirmar nada. Agora, que seria uma situação bem estranha, seria. Pois é, parece pouco provável que essa fosse a grande estratégia, né, Cristiano Beraldo? Agora, o Mota deu risada quando você tratou dessa questão, mas, Mota, algo que a gente precisa ficar atento é do uso político desse episódio, né? O quanto uma eventual pirotecnia em cima desse episódio pode vir a estimular A ou B a tomar medidas, né? Como eu disse, né, Caniato? Há pessoas obcecadas. Para essas pessoas obcecadas, qualquer fato vai gerar, vai parecer um motivo, uma razão, uma justificativa. A pessoa só vai se livrar dessa obsessão quando, se o ex-presidente Jair Bolsonaro for preso. Agora, realmente não há nenhuma lógica nessa história. Eu não acho que é uma atitude compatível com as atitudes que o ex-presidente Jair Bolsonaro já teve até agora, né? Eu não vejo ele pedindo asilo numa embaixada. É sempre bom a gente lembrar também, parece que esses dias que ele passou na embaixada foram segunda, terça e quarta de carnaval, se eu não me engano, né? Então, são dias em que tipicamente, até onde eu sei, não há essas operações da Polícia Federal. Então, eu acho que tem uma explicação muito mais simples. Ele tem um bom relacionamento
com o presidente da Hungria e foi lá passar uns dias, bater papo e quem sabe até falar sobre o futuro, especular cenários. Não vejo nisso aí nenhum motivo para que seja detonada para que seja tomada alguma providência. Não, exatamente isso. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que essa estadia foi justamente para manter contatos com autoridades do país amigo. Vou abrir aspas. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, o ex-presidente conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações, fecho aspas. E também o Mota falou do período em que Jair Bolsonaro esteve por lá. Os funcionários da embaixada foram orientados a não trabalharem presencialmente justamente por conta da semana do Carnaval. No dia 14 de fevereiro, os funcionários que deveriam voltar ao prédio no dia seguinte ao feriado do Carnaval foram orientados a passar o resto da semana trabalhando em casa. Pelo menos a informação que consta na reportagem do New York Times. Você, José Maria Trindade, o que gostaria de adicionar nessas informações e também nesse expediente de Carnaval na embaixada? Isso me parece bem comum, né? Olha, todos os inquéritos contra o ex-presidente estão na fase inicial, né? São inquéritos. Ele não é réu em nenhum processo ainda. O Ministério Público não denunciou o ex-presidente e o Supremo, né, que não sei porque ele é julgado pelo Supremo, que como ex-presidente, não aceitou nenhum processo contra ele, portanto, ele não é réu, em primeiro lugar. Essa notícia, o que eu sei aqui é de que haverá aprofundamento desta ida do ex-presidente à Hungria. É um território de uma embaixada, é como se fosse um território estrangeiro cravado aqui no Planalto Central do país, ou seja, em Brasília. As embaixadas aqui são grandes, existe um setor de embaixadas, né? E são embaixadas, todas elas, muito protegidas. O mundo hoje não está exatamente vivendo numa paz profunda. Então, são territórios, é como se estivesse aqui em Brasília, no Distrito Federal, um território da Hungria. Se ele entrar nesse território, sem a permissão do governo da Hungria, não se faz nada, não se pode entrar, e ele ficaria lá, mesmo se houvesse a decretação da prisão ou algo parecido, né? Como ex-presidente da República, né, e militar, é claro que Jair Bolsonaro tem informações precisas e preciosas até sobre vários pontos, mas revelou que não teria nenhuma informação sobre esse assunto, porque não houve o pedido de prisão preventiva dele, nem o pedido. E não houve o consequente despacho de autorização. A Polícia Federal já está investigando isso aí. Vai saber por quais embaixadas o ex-presidente diz o seguinte, que já passou inclusive em outras embaixadas e revela que conversa sobre o Brasil, sobre a disputa política por aqui, o momento político e jurídico, que ele conversa com outros embaixadores, né? Então a Polícia Federal já está avaliando e apurando exatamente o que o ex-presidente foi fazer nesses 2 dias exilado, né? Ele se exilou espontaneamente, foi para a embaixada e lá é um território da Hungria por aqui. Ele tem sim um grande relacionamento com o primeiro-ministro húngaro.